Parece um beabá, mas isso não é feito no Brasil. O culpado é fulano, porque o fulano não trabalha bem. Mas o fulano entrou sozinho aqui, sentou na mesa e começou a trabalhar. Ah, não, foi selecionado por mim. Então, o processo de seleção que você usou está errado. Meus amigos, estou aqui novamente com a missão de explicar como nós elegemos um CEO da empresa chamada Brasil. O que quer dizer isso? Como nós escolhemos o nosso presidente, como nós escolhemos o nosso governador, como nós escolhemos os nossos prefeitos e os políticos em geral. Isso é muito importante porque é o momento da seleção. Eu, quando fazia consultoria em empresas, era muito comum alguém dizer assim, às vezes o próprio gerente geral, o próprio diretor, dizia assim, o culpado é fulano, porque o fulano não trabalha bem. Mas o fulano entrou sozinho aqui, sentou na mesa e começou a trabalhar e não foi selecionado por ninguém? Ah, não, foi selecionado por mim. Então, o processo de seleção que você usou está errado. Não está dando os efeitos que você quer. Então, o culpado é o seguinte, é o processo. Nós temos que alterar o processo de seleção para que esse perfil que seja admitido para a empresa seja um perfil que indique que aquela pessoa vai ter competências necessárias para desenvolver o seu trabalho com eficiência. Mas isso acontece no Brasil? Infelizmente, não. Então, o que nós precisamos aprender? A votar. Por quê? O que se nos apresentam são nomes. E o que os nomes nos apresentam? Intenções. De boas intenções, o inferno está cheio. O que então tem que ser apresentado? O que qualquer pessoa apresenta para ser admitido numa empresa. Projetos compactos, executivos, que envolvam investimento e resultados em pontos de alto interesse para quem? Para o cidadão brasileiro ou acionista da empresa Brasil. Mas então, como é que nós fazemos essa escolha? Quais são os critérios que nós usamos? Eu fiz aqui um resumo baseado no livro A Cabeça do Brasileiro, de tal sorte que vai mostrar para vocês a forma com que normalmente o brasileiro usa para votar. E vamos ver que o essencial fica esquecido. Essa escolha é feita por elementos subjetivos. Quais são os critérios que normalmente são usados? Eu fiz uma pesquisa no livro Alberto Almeida, né? Fiz um resumo aqui para apresentar a vocês o que o brasileiro utiliza para eleger um presidente. Quais são os perfis de votantes que nós temos? Vamos lá. O maior perfil de conservadores. O Brasil é um país que predomina os conservadores e tem forte influência da religião. Conceitos morais radicalmente aceitos, principalmente nas posições contra o aborto e as políticas de gênero. Esse é o maior contingente de pessoas que vão escolher e vão procurar candidatos que tenham um vínculo com religião, que tenham um aspecto moral, familiar, ilibado, etc. e tal. E isso é uma questão que influi muito no processo da eleição. Ou quem eles indicarem nas seus cultos, nas suas apresentações religiosas. Segundo, são os tradicionais. Votam sempre no mesmo partido desde que começaram a votar e não mudam por nada nesse mundo, independente de outras razões. Tem os contemporâneos, que eles flutuam, porque aceitam e apoiam as políticas de gênero e o aborto, desde que sejam em certos casos excepcionais. Quer dizer, eles aceitam a política de gênero e são mais descolados na abertura para esse tipo de assunto. O quarto, são dominados pelo ódio. O ódio vem de que pessoas que sofreram muito e atingiram uma posição social a partir de muita luta, muito sofrimento, muito preconceito, muita discriminação. E isso são feridas que devem ser curadas na viagem para a ascensão, mas às vezes elas permanecem e o ódio toma conta desse coração de forma tal que ele odeia todo mundo e diz que o sujeito é pobre porque não é preguiçoso, que ele ralou e chegou lá em cima. Então ele é contra tudo que é popular, fica uma direita bem radical. Tem os superfãs. São os seguidores de influenciadores que têm milhões de seguidores. São os artistas que são famosos e fazem as suas apresentações, ou são atletas que têm grande nome, mas que ficam por essas qualidades assim, sendo escolhidos e eleitos. E tem os imaturos. Acham aquele candidato simpático, que tem uma boa conversa, tem um marketing bem aplicado e embarcam naquela imagem criada em cima de um indivíduo para consumo dos eleitores.
Olha, esses aqui são os tipos principais que nós temos de escolha de CEO. Alguma empresa escolheria um CEO dentro dessas condições absolutamente indiretas, acessórias. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de competências morais, competências religiosas, competências de modernidade, competências de marketing. Mas o que nós temos que falar é de resultados. Como é que esse candidato vai encontrar um país na entrada e como é que ele vai deixar na saída? Isso que interessa. E isso as pessoas apresentam de forma muito indireta. Eu sei como é que eu vou melhorar isso, mas não diz. Ele não tem números para apresentar. Pode achar que isso aí, os outros não tinham competência, mas eu tenho competência, mas ele não prova competência em projeto. Todo CEO tem que entrar com um projeto. Como ele vai estar na entrada do governo dele e como ele vai sair. E o que marca a entrada e a saída de um projeto? Uma coisa chamada indicadores de desempenho. Gente boa, esses indicadores de desempenho vão falar de detalhes sobre economia, como ele vai encontrar a economia da entrada e como é que ele vai deixar a economia saída. E vai deixar por quê? Ele vai ter que ter um projeto, uma apresentação sintética de um projeto onde os investimentos estão declarados, as ações que vão transformar esse processo daquele resultado encontrado no resultado que ele vai oferecer ao povo. E assim vai, item por item, dos itens principais, saúde, educação, trabalho, endividamento, relação dívida-PIB, uma série de indicadores. Ou seja, deveria ser obrigatório pelo Tribunal Regional Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, fazer com que as pessoas tivessem um modelo sintético de apresentação, onde tecnicamente estaria estabelecido as ações principais, como ele encara os problemas que ele vai encontrar e como é que ele vai deixar os problemas que ele encontrou. O passo que ele vai dar no sentido e direção da solução. Amigos, isso é um beabá absolutamente necessário em qualquer empresa. É claro que se for uma quitandinha, uma merceariazinha, ele vai falar com algumas palavras e essas palavras serão suficientes para ser admitido como gerente daquele lugar. Mas, se for uma grande multinacional, ele já tem que apresentar esse projeto. E se for uma empresa do tamanho do Brasil, ele tem que estar com uma forma para que você possa comparar o estudo, a visão de cada candidato com 6, 7 páginas máximas, e ali essas páginas são explicadas durante o processo eleitoral, não dizendo que vai fazer dessa promoção X, Y, que vai fazer aquilo, aquelas promessas vãs, mas assinando o próprio projeto como um contrato que as ações serão praticadas e mostrar ao final e ao cabo do seu trabalho o que ele fez e por que foi acontecido entre o objetivo pretendido e o verdadeiramente alcançado. Esse é o nosso objetivo. Tornar a eleição um processo inteligente, respeitando as competências essenciais como conservadorismo, modernismo, ilusão de fanzocas, e etc., que querem eleger o seu influencer, o seu atleta preferido, ou artista de televisão, ou cantor. Tudo bem, eu não sou contra, mas desde que esse cantor, esse influencer, ou esse técnico, ou esse doutor, ou esse engenheiro, ou esse apresente um projeto em que esses pontos que são os cruciais, esses pontos estejam ali estabelecidos e ele vai ter como ele vai encontrar, o quanto de investimento ele vai fazer e quanto de retorno ele vai receber e como é que vai deixar no final o trabalho dele executado. Não é a intenção de fazer, ele vai mostrar um processo administrativo gerencial dos recursos voltado para a administração pública, de tal sorte que as políticas públicas vão se transformando. No próximo vídeo, eu vou falar exatamente referenciando os principais itens que ele tem que apresentar e a forma com que ele tem que distribuir a apresentação dele. De uma forma compacta, que numa apostilinha de 4, 5 páginas, você saiba o que esse presidente da República, o que esse governador de estado, o que esse prefeito vai fazer. Amigos, parece um beabá, mas isso não é feito no Brasil. Já estamos num ano de eleição, vemos muitas eleições.
O presidente que está querendo reeleição, nós sabemos como trabalha, mas os outros que estão entrando estão falando intenções, água benta, quanto mais melhor. Mas temos que ver que processo ele vai executar, que projetos vão compor o pensamento dele até que ele vá deixar o seu governo. Aí você pode dizer se esse executivo realizou ou não um bom trabalho. Eu sei que isso é muito novo, é difícil de entender as coisas que são absolutamente novas, mas isso já está velho para acontecer no Brasil, já devia ter acontecido há muitas décadas atrás. Esse país só vai ter uma eleição verdadeiramente do povo, quando ele puder objetivamente avaliar o trabalho do executivo com pontos fundamentais. E esses pontos fundamentais de compromisso de campanha, eles foram executados conforme prometidos. Vamos devagar, eu não tenho pressa, porque quem tem pressa não sabe aonde vai chegar. O que eu quero é que fique bem explicado o nosso objetivo aqui. Fazer com que a pobreza reduza de forma segura e continuada no longo prazo no Brasil e que nosso conhecimento tecnológico, nosso nível de conhecimento tecnológico alcance os níveis internacionais de sucesso. Eu sei que isso vai acontecer um dia, eu não sei quando, mas eu quero ser aquele grito de alerta que precisa entender, para que precisemos entender que é necessário e urgente que o nosso processo eletivo, que é tecnicamente maravilhoso, mas o que entra para a escolha tem que estar de uma forma tal que a gente tenha confiança e certeza que escolheu o melhor projeto. E esse projeto vai ser acompanhado durante a sua execução. Sonhando com esse tipo de eleição é que eu faço esse vídeo. De coração aberto para aceitar todas as questões que vierem em relação a isso, mas isso é uma questão basilar e dificilmente pode ser negada, porque isso significa a realidade de qualquer empresa, pequena, média ou grande, e principalmente uma empresa complexa como a nossa empresa Brasil. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.